adequação aqui. Então aí, pessoal, terminado aí, né? Fazendo a adequação aí. Então, aí toda a paramentação que é vista aí para a prevenção do Covid, né? Da doença Covid, o nome da doença Covid-19, a gente, é o SARS-CoV-2 ou 9, não sei o que. E então aí tá toda a adequação aí, né? O jaleco fechado, lacrado, tá? Lacrado, ou pela frente ou pelas costas, tá? Com a máscara facial, com a máscara N95 da 3M ou de outra firma, mais uma máscara cirúrgica comum por cima, mais o óculos de proteção. Então o dentista fica todo encapado, mais o propé, olha lá, o sapato fechado com o propé, que tá errado, né? Tem um sapato aberto aqui. Vou até lembrar, essa é uma colega nossa aí, tá? Até com o sapato aberto, não pode, o sapato tem que ser fechado, né? Com a proteção pro pé, né? O óculos de proteção, mais uma máscara, né? E fora todo o equipamento odontológico, né? Alguns locais construindo até uma mini cabine protegida com filme de PVC, né? Para não ter aerosol, mas aí tá chegando aí no mercado pra gente aí, deve chegar semana que vem, esse tipo de aspirador, né, que a gente adequa a boca do paciente, que aspira bastante os aerosóis, né, a gente adapta ele à bomba a vácuo e ele aspira bastante os aerosóis, deve chegar aí, até semana que vem, pelo menos para mim, já deve estar chegando esse tipo aí de sugador, né, e mais outros, né, outras recomendações da ADA, da Associação Americana de Odontologia, que solicita que a gente use, na medida possível, dique de borracha, esse aparelho de sucção, que mande o paciente bochechar com água oxigenada 10 volumes por 1 minuto, que se auxilia a matar o vírus. Então, uma série de determinações aí, né, que são POPs, né, procedimentos operacionais padrão, para atender todos os pacientes, tá? Isso aqui não é para discriminar, mas são todos os pacientes. Então, é um sugador para um paciente, é um jaleco para um paciente, né? Só a máscara, né, que mantém, enquanto ela não tiver umedecida, mantém a máscara, tanto a facial quanto a máscara, mas esse jaleco é todo descartável. Ele é descartável de paciente para paciente. Então, nós estamos aí, né, no limbo, né? Foi feita uma solicitação aí pelo CFO que o Ministério da Saúde olhe pela categoria, porque a categoria está simplesmente parada, a gente não trabalha, tá? Então, dando a sequência aí na biossegurança, né, dos instrumentais e equipamentos em odontologia, né, a gente vai falar aí principalmente da autoclave, tá, pessoal? Como que é o fluxo, o processo da autoclave, né? Então, é o processamento tanto da superfície, né, limpeza do material e o uso de barreiras, e lá o processo de esterilização por autoclave, né? Agora vai uma parte muito importante aí, nossa, porque deixa eu só olhar meu ar aqui, já vou fechar um pouquinho. Então, vai aí, né, toda a parte aí de isolamento, né, fora o que a gente já viu de EPI, agora nós vamos ver a parte de isolamento dos nossos equipamentos, né, como a gente vai fazer esse isolamento e como que vai ser aí o processamento dos instrumentais na forma de autoclavagem, tá? Então, o equipamento odontológico e periféricos, né, os periféricos, estão altamente sujeitos à contaminação por micro-organismos patogênicos. Eu falei para vocês, né, a questão dos aerosóis, né, eles se espalham pelo consultório todo. Então, obviamente, tudo que está próximo da boca do paciente, dentro de um perímetro de 3, 4 metros, pode ser infectado por micro-organismos advindos lá. Tanto, né, das mãos dos profissionais, né, do dentista, que entra em contato direto com a boca e com o material, quanto do pessoal Alencar tá auxiliar. pedindo pra você aceitar ele aí, Léo. Falou que tá tentando entrar, mas não tá conseguindo, não. Quanto do material, tá, pessoal? Só um minutinho, por favor. Só terminar o slide. Então, tanto do material, quanto do pessoal auxiliar e dos respingos de sangue e saliva aí, que são ejetados fora da boca por aerosóis, tá? Por aerosóis que advêm aí, né? Que advêm da manipulação do paciente, tá ok?
Olha, aqui não consta nada para mim, tá? Deve estar com o link errado, ok? Então, né, dentro da ideia dos equipamentos aí, né, que são manipulados pelo dentista, né, a maioria desses equipamentos ou devem ser removidos, né, esses periféricos equipamentos, ou devem ser removidos para que seja esterilizado ou que eles sejam passíveis de limpeza e desinfecção, dos dois. Então, qualquer coisa que está relacionada com o paciente deve ser capaz de ser desinfectado ou esterilizado, ok? Ou ambos, né? Na verdade, ambos, né? Ou esterilizado ou desinfectado deve ser capaz de receber, né? Então vai tudo, vai desde a caneta de autorotação, seringa tríplice, o ultrassom, o fotopolimerizador, o refletor, a cadeira, o mocho, o equipo, né? A cuspideira, né? Tudo aí relacionado tanto de periférico quanto aquilo que é utilizado diretamente na cavidade do paciente deve ser ou esterilizável ou desinfectado, tá? A forma que nós vamos utilizar, né, que a gente vai adequar se é esterilizável ou desinfectado, vai ser relacionado aí, né, ao seu risco, né, qual risco que esse material em qual artigo de risco que esse material está envolvido. Se ele é um material crítico, né, ele deve obviamente ser aí ele deve ser esterilizável, tá? Se ele é semicrítico ou não crítico, tá? Ele pode ser desinfectável, ok? Então a limpeza, né? A limpeza dos periféricos, da cadeira, de tudo que está ao redor aí, que não entra em contato direto com a boca do paciente, é feita, obviamente, com água e sabão para remoção da sujidade e é realizada uma desinfecção com álcool 70 e papel toalha, tá? Feita aí, né? Esguichado com álcool 70 e feita a fricção com papel toalha durante 20, 30 segundos até a evaporação do álcool, tá ok? Álcool 70, né? No caso do etílico, se for o isopropílico, pode ser de 60% a 90% aí o isopropílico, tá? O etílico 70%. Então, a superfície, qualquer sujidade deve ser limpa com sabão e água em um pano limpo e depois feita a desinfecção com álcool 70 mais papel toalha. Vale lembrar que o chão, né, não coloquei o chão, mas o chão também é limpo com água e sabão, tá? E pode ser feita a desinfecção ou com desinfetante, né, desinfetantes comuns, ou com hipoclorito de sódio, lembrando que o hipoclorito de sódio é extremamente tóxico, né? Ele é volátil, então evitar o uso do hipoclorito de sódio, ok? Então, para minimizar a contaminação de superfícies e áreas vulneráveis, quer dizer, em regiões, né, que podem ter relação aí com parte elétrica, né, e outras também que entram em contato com o paciente, a gente usa de campos, né, ou de barreiras impermeáveis, né? A gente pode usar o campo de pano, né, cano de pano esterilizado, tá? Ou uma barreira impermeável de plástico, tá? Qual plástico? Aí é o plástico geralmente que a gente usa aí, né? Ou é aquele saquinho de chup-chup, ou é aí aquele filme de PVC, tá? Então, todas as superfícies, né, que podem entrar em contato com o paciente de forma direta e indireta, elas devem ser utilizadas barreiras, devem ser isoladas, tá? Com barreiras ou de campo de algodão ou campo de TNT, né? Estéreo no caso de cirurgia, tá? Campo de algodão ou TNT ou SMS ou TNT, mesma coisa, tá? Ou campo de algodão ou de TNT esterilizados, ou para situações corriqueiras, né, de tratamentos eletivos, usar as barreiras impermeáveis descontaminadas, né, desinfectadas com álcool 70. Então tá aí, ó, o uso aí da barreira impermeável, né, a barreira impermeável, no caso que está usando saquinho chup-chup, mas olha só, a gente tem outras formas aí, né, passar TNT, então tudo que entra em contato com o paciente deve ser usado saquinho chup-chup pelo TNT, tá? Então aí nas pontas, saquinho chup-chup com uma ponteira de descartável de plástico ou aquele canudinho de refrigerante, tá? Que seja adequado, ou de uma forma mais adequada
usar, né, uns tubinhos de plástico descartáveis para seringa tríplice, né? O uso aí de TNT, melhor dizendo, do filme de PVC ao redor do encosto da cadeira, da cabeça, do encosto da cabeça da cadeira, né, no refletor, né, na própria seringa e nos próprios dispositivos que nós vamos usar, no equipe, tudo isso deve ser isolado com uma barreira de plástico. Né? No caso aqui, para não ficar, né, um conselho para vocês que a gente usa lá no nosso consultório, para não ficar esse saquinho solto, né, vocês podem atuar de duas formas, né? Porque usar o filme de PVC é muito complicado para essas pontas aqui, tá? É difícil de colocar, é difícil de tirar. Então, o saquinho de chup-chup realmente é uma barreira legal aí que a gente pode usar quando não for para cirurgia. Obviamente, se for para cirurgia, os materiais devem ser estéreis ou envolvidos em algum material estéril, ok? Então, a caneta esterilizada, o contorno esterilizado, e envolver eles o que? Nem TNT ou CMS estéreo, ok? Todos esses. A gente não usa aí o saquinho de chup-chup para cirurgia. Então, vocês podem ir de forma rotineira, né, no consultório, tá? Depois da desinfecção do equipamento, lavagem e desinfecção do equipamento, né, e vocês podem colocar o saquinho de chup-chup e usar um isqueiro, né, usa o calor de um isqueiro, né, a secretária passa lá um isqueiro, isso fica bem adaptado aí a sua ponta, tá? Tanto a seringa tríplice quanto as canetas de alta rotação contra ângulo com micromotor, eles ficam isolados, né? E fica o plástico bem adaptado, que facilita o uso aí do equipamento, tá? Então, a utilização do campo estéreo, né? No caso aí de envolver todo o equipo, né? Toda a equipe e partes da cadeira, né? Mangueira, alça refletor, deve ser aí considerado quando a gente for trabalhar com cirurgia, tá? Uso de campo estéreo, ou de algodão, ou de CMS, no caso de cirurgia, né? Hoje em dia é mais prático o uso do SMS, que ele é descartável, não precisa lavar, é bem mais prático, tá? E é barato. E na cadeira, né, aí, nos procedimentos de cirurgia, nós devemos usar as canetas de alta rotação e os micromotores, né, o micromotor não, mas o contraângulo sim, tá? Serem esterilizados, tá bom? Entre um paciente e o outro, deve ser esterilizado no caso de procedimentos cirúrgicos, tá? Hoje em dia, um fator importante é que os equipamentos odontológicos, né, os equipamentos mais novos, né, as peças de mão mais novas, aquele kit acadêmico que chama, eles possuem uma função anti-refluxo, né? Tanto aí na caneta quanto no equipo, né? Em todo o periférico, né? Onde passa água no periférico, na seringa, tríplice, na caneta de alta rotação, existe um sistema anti-refluxo que evita com que o aerosol externo, após o uso, ele retorne para dentro do sistema, né? Isso é muito importante para quê? Para evitar que bactérias que estão na boca do paciente, ao parar de tocar o pedal, ela entre para dentro do sistema, né? Ou na caneta de alta rotação, ou no contra-ângulo, ou na seringa tríplice, tá? Então isso é importante. Mas mesmo assim, né, esses equipamentos devem ser autoclavados entre o paciente e o outro, não os de rotina, tá? Nos pacientes seletivos de rotina é feito o quê? Um isolamento, né, o uso de uma barreira de proteção, obviamente com o equipamento descontaminado com álcool 70, né? Então, pelo fato de você usar aí barreira, não exime você de passar, de descontaminar esse equipamento com álcool 70, principalmente hoje que é equipamento que não tem refluxo, né? Tem um sistema de refluxo e aí não é contaminado internamente, tá? Eles são, né, alguns contra-ângulos, eles são, além de ter sistema de refluxo, eles são o que a gente chama blindados, né? Então tem a cabeça blindada, então não entra aí boa parte dos contaminantes dentro do equipamento, ok? As barreiras físicas, né, podem ser em tecido ou em plástico impermeável, né, preferencialmente tecido, né, TNT ou algodão estéril para cirurgia e o plástico, né, desinfectado com álcool 70 para os procedimentos seletivos, né? Então tá aí, ó, o uso da descontaminação, né, com o álcool 70, tá? E aí o uso aí aqui tá o saquinho chup-chup, aqui tá o filme de PVC no equipo, né? O filme de PVC aí envolvendo os braços
do refletor, o encosto de cabeça e a cadeira, né? Aí eu falei para vocês, né? Existe um dispositivo de plástico descartável para seringa tríplice, é legal de usar, né? Aí tudo isolado aí com filme de PVC, e isso é trocado, isso deve ser trocado de paciente para paciente, né? Não quer dizer que você colocou esse filme de PVC, você vai passar o álcool 70 e está pronto para o paciente. Negativo. Isso tem que ser removido, feito uma nova desinfecção com álcool 70, recolocado e preferencialmente em alguns locais ainda passar o álcool 70 novamente, tá? Acho que está gravado aqui, meu. Okay. Bom, a água dos equipamentos odontológicos aí é importante, né? Porque muitas vezes vocês que vão trocar a água do seu equipamento odontológico, né? A água que vai correr na seringa tríplice e na caneta de alta rotação deve ser água destilada. A água destilada, e a gente tem destilador no consultório, hoje em dia, são destiladores que a gente uma máquina pequena que a gente adquire, o preço não é nem tão caro, que fabrica água destilada. Então a água deve ser destilada, tá? Não é água de torneira, nem a água de filtrada, tá? E muito menos água mineral. Tá? Todas essas águas contêm contaminantes e possuem também minerais que podem estragar internamente o seu equipamento. Então é água destilada porque ela está descontaminada e não tem aí sais, né, íons que podem estragar internamente o seu equipamento. Essa água, ela é geralmente colocada numa garrafinha, pessoal, que parece uma PET, tá? Isso aqui, ó, parece uma PET, tá? Que fica lá no equipo ou em alguns lugares estratégicos do consultório, tá, ok? Não é a água que sai na cuspideira, a água que sai na cuspideira é a água de rua, tá? Tem uma ligação com a água de rua, então não tem nada a ver a água da cuspideira. Essa água que fica nessa garrafa PET, ela vai para o sistema que vai levar a água tanto para a caneta de alta rotação, micromotor, com contraângulo e a seringa tríplice, tá? Essa água é água destilada e ela deve ser trocada diariamente, tá? Se você colocou a água de manhã e chegou à noite não utilizou a água toda, ela deve ser tirada, descartada, né? Deixar secar a garrafinha PET, tá? E aí trocada no outro dia por outra água mineral, uma outra água desmineralizada, uma outra água destilada, tá? Ou deionizada, deve ser utilizada aí, tá? Obviamente, né? É importante que a gente, ao usar entre um paciente e outro, né? Entre a troca de um paciente e outro, após a lavagem, né? A limpeza aí do material, ou caneta de alta rotação, ou a seringa tríplice, antes de colocar uma nova barreira, a gente deixa a água correr em torno de 20 a 30 segundos no equipamento, tá? Para quê? Porque se porventura, mesmo tendo um sistema anti-refluxo, nós deixamos a água correr para que possa ajudar a lavar o sistema, tá? Caso tenha alguma coisa que tenha aí entrado no sistema, então deixa a água correr uns 20 segundos, né, na troca de paciente para paciente, tá, ok? Preferencialmente, uma vez por dia, né, ou uma vez por semana, tá, ok? A gente pode fazer descontaminação desse sistema lá, do sistema, colocando hipoclorito de sódio, água destilada com hipoclorito de sódio a 1%, tá? Nos frascos de alimentação e deixar correr por 20 segundos na seringa tríplice ou na caneta de autorrotação. Então, aí, uma vez por dia ou uma vez por semana, tá? É ideal que a gente limpe a parte interna do sistema, tá? Eliminando qualquer biofilme, colocando hipoclorito. Então, a gente põe aqui hipoclorito a 1%, né? Aqui dentro, e liga, aciona tanto a caneta de autorrotação quanto a seringa tríplice para que possa correr em torno de 20 a 40 segundos e possa eliminar qualquer micro-organismo ali que tenha porventura ficado. Obviamente, depois que fizer isso, tira, né, joga fora essa água sanitária, né, que é a água sanitária, proclorito 1% é quase água sanitária, tem que diluir um pouquinho só, e aí vocês recoloquem a água deionizada e aciona novamente para em torno de 30 a 40 segundos para tirar qualquer resíduo de hipoclorito de sódio aí que tenha ficado no sistema, tá? Aliado a isso, pessoal, então aí está aí o uso de hipoclorito, e isso é importante porque algumas vezes vocês vão chegar lá na clínica ou no consultório de vocês, né, e vocês vão ter que fazer esse procedimento, ok? Vão ter que fazer esse procedimento. Algumas cadeiras vêm com 2 garrafinhas, né? Essas 2 garrafinhas aí
são importantes. Uma é para limpeza e a outra é para a utilização da água, mas a maioria dos consultórios as cadeiras vêm com apenas uma garrafinha PET para alimentação. Tá? Então tá aí feita a barreira de fundamental importância, tá? A barreira não, uma coisa que eu sinto de falar, a barreira não é feita apenas na cadeira e no equipo, ela é feita também em todos os periféricos. O que eu chamo de periférico? O ultrassom, o fotopolimerizador, ou a câmara intraoral, o CAD-CAM, o scanner de boca, todos os periféricos, tá? Algum outro periférico tem laser, todos os periféricos devem ser isolados com barreiras, tá? Caso não sejam esterilizáveis, devem ser isolados com barreira, ok? Tá aí. Um fato importante, né, é a desinfecção dos materiais de moldagem, né? Entre vocês aí, eu conheço o Edmar, mas deve ter mais alguém aí que seja protético, né? E a gente sabe aí, pessoal, da importância aí disso, dessa questão de desinfecção dos materiais de moldagem, tá? Pois não. Deixa eu te interromper um pouquinho. Eu ia te perguntar a respeito disso. O dentista, ele é obrigado a fazer essa desinfecção dessas moldeiras, né? E nem sempre eles fazem isso. Não. Aí eu vou ter que preparar esses fluidos aí, esses líquidos aí, para a gente poder fazer essa limpeza dessa moldagem no laboratório, né? Exatamente. Mas a obrigação é do dentista, não é sua. Porque até chegar em você, ele já está todo contaminado, né? E ele é mais difícil de remover essa sujidade aí. Né? Então, na verdade, né, algo que eu conversei até com o meu protético. Recentemente, ano passado, eu conversei com o meu protético. Eu estava até querendo fazer um trabalho de pesquisa, né, para a gente ver qual ponto que o dentista é cuidadoso com relação a isso, né? Eu iria receber os materiais, a gente ia fotografando e vendo a sujidade, né? Ou fazer coleta aí de bactérias e fazer um crescimento microbiano para a gente ver qual tipo de bicho que vai para o protético. Obviamente, né? É uma via de infecção muito grande, uma via de infecção cruzada muito grande, essa relação aí do dentista com o protético. Seja ele mandando material de moldagem para que o protético faça o vazamento do gesso, ou seja ele mandando o gesso contaminado por uma moldeira mal lavada, né, mal descontaminada, mal desinfectada. Okay? Então é fundamental a importância aí, né, essa consciência do dentista, tá? Essa consciência do dentista. E por quê? Eu volto a falar para vocês, né? É a questão do vício. Isso é questão de vício, né? Fazer uma desinfecção de um material de moldagem é simples, desde que você saiba quais materiais de moldagem e que você pode usar, porque para não interferir no material, tá? Para não interferir. Então, na verdade, a desinfecção é feita do material de moldagem, não da moldeira, do modelo. Tá? O modelo aí já fez com moldagem infectada, já era. Isso é uma via de mão dupla também, o protético enviar aí para o colega dentista, né? Então, eu estava conversando com o meu protético a respeito disso, ele falou, Léo, são poucos trabalhos como o seu que chegam limpos aqui. A grande maioria vem com sujidade mesmo, é sangue, eles não com sangue. Uma moldeira com sangue, com couve, resto de alimento, aquela nhaca danada, né? E vai assim pro protético, chegar lá já está tudo contaminado. Obviamente o protético não tem costume de trabalhar com luvas, né? Então ele tem que fazer essa descontaminação, isso é errado. A descontaminação tem que ser feita em consultório odontológico, né? A partir do momento que saiu na boca, espera a recuperação do material, né? Dá uns 10, 15 minutos para recuperação do material de moldagem, e aí vai fazer descontaminação. O dentista que é obrigado a fazer essa descontaminação, tá? Dessa moldagem, depois que vai ser feito o vazamento do gesso para criar um modelo, tá? Então, como que é feito isso aí? Deixa eu perguntar outra coisa. E essa moldagem chega aí, infecção, né? Não foi feita a limpeza nela. Eu vazo esse gesso, eu tenho possibilidade desse vírus aumentar no modelo, eu mandar isso também contaminado para o dentista para o trabalho depois? Não, nem? Obviamente que sim. O vírus da hepatite, ele sobrevive mais de uma semana dentro de uma gota de sangue.
Deu para entender? Falhou a ligação. Obviamente que sim. Tá? Alguns vírus sobrevivem mais de uma semana. O vírus da hepatite B. Ah, tá. Okay? Então, como que é feito isso, né? A gente já tinha visto lá, né, que alguns desinfetantes simples são suficientes para o risco que a gente trabalha, que é o risco 1 e 2, né? Então, quais são desinfetantes de ação mediana, né, de ação média, que são suficientes, né? Ou desinfetantes de ação de uma alta ação também pode ser utilizado, né? Então, como é que a gente trabalha com relação a isso aí? Olha só. Então, nós vamos usar basicamente um hipoclorito, tá, de sódio, tá? Hipoclorito de sódio, aí o hipoclorito de sódio é 1% ou 0,5%, né? Que é basicamente que a gente vai usar. Tem o ácido paracético também, mas é bem mais caro, tá? Um pouco mais tóxico do que o hipoclorito, né? A gente pode usar aí o hipoclorito, que ele vai servir para quase todos os materiais de moldagem. Pelo menos os que a gente mais usa vai servir, que é o que? O alginato, mais comum, né? O silicone de adição de condensação e olha lá, o polissulfeto poliéster. Então a gente não precisa mais que isso, né? Então é suficiente, o hipoclorito é o suficiente para a desinfecção dessas moldagens, tá? E é feito da seguinte forma, né? Depois que sacar a moldagem da boca do paciente, é feita uma lavagem em água corrente, né? E observado se não ficou nenhuma sujidade. Se ficar alguma sujidade, deve ser removido com cuidado, obviamente, para não alterar o material de moldagem. É seca essa moldagem de uma forma levemente seca e vocês vão jogar lá, né? Vão deixar essa moldagem imersa em hipoclorito a 0,5% ou 1%. Aí pode pegar, né? Pode ter lá uma cuba específica só para isso, para deixar essa moldagem imersa durante 10 minutos. Ou então borrifar, né? Borrifar o hipoclorito de sódio em toda a moldagem, né? Fazer um borrifamento e deixar ele em saturação. O que é saturação? Botar dentro de um saco plástico, fechar esse saco plástico e ali em saturação o hipoclorito de sódio também vai agir por 10 minutos, ok? Dessa forma aí depois é só secar a sua moldagem e vazar o gesso, né? Obviamente, ou se não vazar o gesso, encaminhar ela para o protético, ok? O processo de esterilização, pessoal... Outra coisa rapidinho aqui, Léo. Tem moldagem que vem com o fio afastador agarrado ali no termo do preparo, que o dentista faz o afastamento, ele vem junto. Ele vem com sangue, ele vem agarrado ali. E se eu fizer essa descontaminação também, esse fio, eu tenho que tirar, né? Tem vezes que ele não sai, ele tá agarrado ali. Eu vazo o gesso também, o risco de alguma coisa? Não, né? É óbvio, sim, até porque o fio pode estar lá, né? Então, se você vazar o gesso, se você vazar o gesso com o fio retrator, você vai, na verdade, estar alterando toda a moldagem, né? Então, isso aí é, na verdade, se acontecer isso, a obrigação do protético voltar ao trabalho do dentista, tá? Sim. Ok? Oi? Alô? Ok. Beleza. Então, tá joia. Então, isso aí, na verdade, não é trabalho do protético, tá? Isso é trabalho do dentista. Obviamente, se está numa situação como essa, ele deve intervir o protético, e aí cabe ao dentista também auxiliar, informando o protético como que é feita a descontaminação dessas moldagens ou do, né, modelo de energia, tá? Das moldagens, como é feita a descontaminação, tá? Então, cabe aí alertar aí, acho que tem um trabalhinho bom aí para algum aluno tocar, né, que é um trabalho simples de fazer, algum aluno tocar, a gente vê aí como é que é a repercussão disso aí dentro dos laboratórios. Bom, então, a esterilização é um processo que visa aí destruir ou eliminar todas as formas de vida, né? Então, a esterilização pode ser um processo físico, que é o que a gente mais utiliza, através do que? Da autoclave, né? Vapor mais pressão, ou químico através do ácido paracético, muito pouco utilizado na odontologia, tá? Então, o nosso principal aí é o vapor saturado sob pressão, utilizado aí nas autoclaves, viu, pessoal? Que é autoclave, né? A autoclave vai destruir o micro-organismo lá por causa da temperatura e da pressão, tá joia? A gente já viu isso aí em outras situações. E a principal autoclave que a gente utiliza é a gravitacional, ok? Gravitacional, que aí faz circular todo o vapor ao redor da autoclave de uma forma completa, ok? Ela vai circular no interior da autoclave.
como que é utilizado isso aí? Então, através, né, do aumento da pressão, né, de 1 atm, ao aumentar a pressão, obviamente a água só vai ferver numa temperatura mais alta. Então, ela ferve a 121 graus. A 121 graus, você consegue eliminar todos os micro-organismos após 15 a 30 minutos, tá? Inclusive esporo. Então, aí a gente utiliza aí as autoclaves, a maioria são em torno de 27 graus, com 1 atm, né, 15 psi, durante 30 minutos, que é o ciclo aí da maioria das autoclaves. Tem algumas autoclaves que vêm com ciclo rápido também, em torno de 4 a 7 minutos, com 2 atms, aí obrigatoriamente a fervura da água, a ebulição da água vai precisar ser aumentada, né? Então vai para 134 graus para que a água entre em ebulição. Aí, um ciclo mais rápido, né? A autoclave consegue fazer um ciclo de 30 minutos. No normal do ciclo de uma autoclave, então de 1 hora e 15, dependendo da temperatura ambiente, dependendo se a autoclave está parada ou não, né? Dependendo da temperatura interna da autoclave, em torno aí de 1 hora e 20, o ciclo completo de aquecimento, esterilização e secagem da autoclave, tá? Não adianta eu querer acelerar o processo, né? Eu tenho que respeitar aí todo o processo da autoclave, tá? Mas não adianta nada a esterilização sem antes o material passar por um fluxo correto, tá? De desinfecção. Não adianta sem antes passar por um fluxo completo de desinfecção, tá? Como que seria isso? Então, os artigos lá da cavidade bucal, né, eles vão ter que passar aí por um fluxo, e aí, né, vocês vão ter que, obviamente, decorar, que vocês vão ter que trabalhar isso lá na clínica, né? Quem vai fazer esse fluxo quase todo vão ser vocês. Até o finalzinho aqui, vocês vão ser os responsáveis aí para realizar esse fluxo. Nós já conversamos aí de uma forma rápida lá na clínica como que vai ser isso, mas é importante vocês terem isso em mente, tá? Como que é esse fluxo. Então, após o uso aí, né, dos equipamentos, dos instrumentais com o paciente, vocês vão acondicionar aí naquelas caixas, né, leitosas, de banho do leite, né, a caixa leitosa, e pode-se utilizar, olha, vejam bem, uma descontaminação, né? Então, se tiver um cantinho lá no consultório de vocês, né, usou o instrumental, já joga no descontaminante. Qual descontaminante, professor? Olha, qualquer um, né? Tem aí o Pinosol, né? Qualquer desinfetante aí vocês podem utilizar um preço mais acessível, né? Que não precisa ser, obviamente, uma clorexidina, né? Então, pode usar aí. Também não pode ser hipoclorito, porque o hipoclorito vai corroer o seu instrumental. Então, usa aí algum desinfetante desses aí mais comuns, tá? Para quê? Para fazer uma descontaminação inicial do seu instrumental. Após esse processo, né, você pode passar o instrumental também numa limpeza, numa pré-lavagem, que a gente chama de lavagem com ultrassom. Esse vocês já viram lá, né? A função do ultrassom não é matar a bactéria, tá, pessoal? A função do ultrassom é deslocar algumas sujidades do seu instrumental. Cimento, coágulo de sangue, então ele favorece a remoção de proteínas através do detergente enzimático que tem lá né, que vocês vão usar lá na curva de ultrassom, e através da vibração do ultrassom também desloca algumas sujidades aderidas como cimento, tá? Então não é para desinfectar, tá? O ultrassom é para remover sujidade, como coágulo de sangue, resto de tecido, resto de cimento, ok? Após o uso do ultrassom, que é altamente recomendável, né? O uso do ultrassom facilita bastante a limpeza. Aí nós vamos fazer a lavagem, a limpeza mecânica desse instrumental. Como é feita a limpeza mecânica? A limpeza mecânica é realizada com aquela escovinha lá de escovar unhas, tá? Então é feito com escovinha de escovar unhas. É feita a limpeza mecânica. A gente utiliza também aquelas escovas eu não sei se é de cobre ou de aço ou de latão. A gente usa as escovas também de metal para escovar broca, tá? Tem escovinhas de broca e muitas vezes escova de dente também, tá? Aconselho vocês a deixar uma escovinha de dente. Pequenos locais, a escova de limpeza de unha, ela não tem um acesso. A escova de dente vai ter uma função muito importante para alguns instrumentais. Após feita a lavagem do instrumental com água e sabão neutro, tá? E escovando, nós vamos enxaguar esse instrumental e passar pela inspeção visual, para observar se não tem nenhuma sujidade. Isso é de fundamental importância. Já falei para vocês que o vírus de hepatite, ele mesmo em autoclave, ele pode sobreviver se ele estiver escondido em alguma sujidade, tá? Então, é de fundamental aí
importância que utilizemos aí, né, a inspeção visual. Depois da inspeção visual, caso haja sujidade, vai passar por uma nova limpeza mecânica. Caso não haja, vai para a secagem. Aí vamos usar aí panos de algodão ou toalha de papel descartável para secar o instrumental. Após secar o instrumental, que eu vou embalar. Eu não posso embalar com material úmido, porque eu posso estragar o meu material de esterilização, ok? Então eu vou empacotar o meu material após secagem nos diversos tipos de materiais para empacotamento. Aí a gente vai entrar no mérito daqui a pouquinho, eu falo para vocês. Vamos continuar o fluxo aqui. Depois de empacotado e devidamente cadastrado, quer dizer, registrado a data e qual instrumental está ali presente, eu posso levar esse material para esterilização, tá? Propriamente dito. Aí na esterilização ele vai passar pelo processo lá que é determinado pela autoclave. Após esterilizar, nós vamos armazenar, né, adequadamente esse material, tá? Então, o empacotamento. Então, ele deve ser utilizado os materiais específicos, nós vamos ver daqui a pouquinho. A esterilização, ela é feita no próprio ciclo, tá? E o armazenamento desse material vai depender de como foi o empacotamento, tá? O armazenamento necessariamente deve ser afastado do solo e protegido das intempéries aí, né? Protegido do ar. Então, deve ser o quê? Fechado, ambiente fechado, sem umidade, tá? Sem umidade, longe do solo, protegido aí das outras intempéries, né, que possam contaminar esse material. Então, armazenado em armários, preferencialmente, ou em caixas plásticas, tá? E esse armazenamento vai ter uma durabilidade, né? Geralmente eles falam que o principal que a gente usa, que é o grau cirúrgico, que é o que vocês vão usar lá na clínica, eles falam que geralmente dura entre 15 dias a um mês. Isso é muito controverso, viu, pessoal? Muito controverso, tá? E os outros que a gente utiliza, outros materiais, por exemplo, algodão cru ou o SMS, o TNT, vão ter uma durabilidade bem menor, em torno de uma semana a 15 dias, tá? Então a gente tem que ficar bastante atento. Obviamente, essa duração vai depender de como é armazenado esse material estéril. Então, se é uma bem adequada, obviamente, essa esterilização vai ter uma durabilidade maior, né? Se não há rompimento, obviamente, se houver rompimento aí do TNT, né, ou do grau cirúrgico, automaticamente perde-se a esterilização, tá? Tem que ser reprocessado. E, obviamente, é uma necessidade aí do monitoramento da esterilização. Como que é esse monitoramento? Através lá do grau cirúrgico, tem lá uma marcação química, a fita zebrada nos indica que aquele material ele passou pelo processo de esterilização, não quer dizer que ele está estéril, tá? O que vai determinar para a gente realmente se o material está estéril ou não é através do monitoramento químico, do monitoramento biológico, tá? O monitoramento químico é diversas vezes aí por semana, tá? E o monitoramento biológico de 15 em 15 dias, uma vez por semana, o monitoramento biológico, né? E tem lá os dispositivos, né? Uma mini estufa, tá? Que são equipamentos que a Dental vende, fácil de usar, para monitoramento da esterilização, quer dizer, para a gente saber se está eficaz ou não o nosso processo de esterilização. Isso deve ser feito e deve ser anotado, tá? A vigilância sanitária, ela exige que tenha lá o processo de monitoramento da esterilização anotado, inclusive lá tem que estar anotada a data que foi feita com a etiqueta da aprovação não do monitoramento da esterilização, tá? Então tá aí o fluxo, né? Aí o fluxo do processo de esterilização, tá? Só lembrando, olha só, o processo de limpeza, enxágue e enxágue, ele é separado do processo, tá? Do processo de secagem e de esterilização, ok? Ele é separado. Então, tem o processo de expurgo, onde eu vou processar o material, vou fazer a limpeza dele, e um processo de embalagem e esterilização que é separado, tá? Tem que existir uma barreira física entre os dois, tá? Apenas uma janela de ligação entre eles, ok? Tem que existir uma diferença física entre os dois processos. O primeiro processo aqui em cima de limpeza, tá? E o processo aqui embaixo de embalagem e esterilização. E depois armazenamento também é um outro ambiente separado do ambiente de esterilização
de ensecagem, esterilização e embalagem. Tudo bem? Então, aí alguns materiais para embalar nossos instrumentais, tá? A gente tem o principal deles, que é o grau cirúrgico. Na verdade, é o mais barato, tá? E mais prático que a gente tem é o grau cirúrgico. A princípio pode parecer um pouco caro, mas ao final do processo vocês vão ver que ele é mais barato que o tecido não tecido, TNT. É um trabalho para a gente fazer, né? E o TNT tem que ser uma gramatura maior, tá? Uma gramatura 15, 30, 50 para utilizar. Ele tem que ser usado duplo, tá? Mesma coisa, o papel crepado eu não vejo mais hoje em dia, tá? Então eu nem sei a princípio se ele está sendo possível usar aqui em Minas Gerais. Até um ano atrás ele era possível, né? Mas basicamente a gente não vê mais o papel crepado. E o algodão cru, 100% algodão, né? O sarja também pode ser usado, tá? Mas preferencialmente o grau cirúrgico. Por quê? Porque o grau cirúrgico tem uma durabilidade maior. A gente vê o instrumental acondicionado, né? A gente vê se há solução de continuidade ou não. Ele tem um filtro biológico muito melhor que o TNT, que é o algodão cru, quer dizer, então ele sela muito mais contra contaminantes biológicos, né? Então tem efeito de selamento melhor que o TNT, que é o algodão cru, tá bom? Então, obviamente, eu que tem mais fácil uso, né? É descartável, você abre, joga dentro do seu campo operatório e descarta. É muito simples de usar, muito prático o grau cirúrgico, tá? Então tá aí o grau cirúrgico, esse daqui, olha, né? Ele pode vir em rolos ou em envelopes, tá? Ou em envelopes. Alguns envelopes já com uma pré-fita para você colocar o instrumento e passar fita isolando a parte interna, ou ele vem em rolos que você corta o tamanho necessário, coloca o instrumental ou a caixa cirúrgica dentro do grau cirúrgico e sela as bordas com uma seladora quente, né? Então a seladora quente ela vai selar os bordos, tá? Para que fique tudo isolado aqui dentro. Uma vez aqui dentro, esse grau cirúrgico tem um lado que é um plástico, uma poliamida, que é transparente para que eu possa enxergar, e do outro lado tem um papel. Esse papel é um filtro biológico, tá? Ele permite que o vapor entre, mas depois do processo de esterilização, esse filtro sela e nada mais entra ou sai de dentro, né, de forma biológica, de dentro do grau cirúrgico, né, do ambiente aqui do grau cirúrgico. Então fica aquela parte interna toda isolada do meio externo e preservando a esterilização, tá? É interessante a gente lembrar que ao se romper isso aqui, obviamente, perde-se aí a esterilização. Então, para evitar muitas vezes, né, vocês podem às vezes utilizar, né, o grau cirúrgico com o instrumental solto, sem estar acondicionado a uma caixa, né? E ao se utilizar dessa forma instrumental solto, a gente tem que lembrar que os instrumentais em odontologia, boa parte deles são perfuro-cortantes. Então, ele pode cortar ou perfurar o grau cirúrgico. Então, muitas vezes é interessante vocês colocar uma bolinha de algodão protegendo a ponta ativa aí do seu instrumental para que ele não rompa, que não estrague o seu processo de esterilização. Obviamente, se romper, está perdido a sua esterilização, tem que reprocessar aí novamente o instrumental, tá ok? Tem algumas seladoras que já vêm com um suporte para o rolo de grau cirúrgico, né? Ou então vocês aí adequadamente prendam o grau cirúrgico em algum local ou vai cortando com a tesoura, tá? Quando não se usar o envelope, ok? Mas tem que estar lacrado, tanto um lado quanto o outro, pela seladora. Fita zebrada não lacra, tá? A fita zebrada não lacra, tá? Tem que lacrar com a seladora, né? Então aí temos aí o exemplo do uso do algodão, né? Do algodão e do tecido não tecido, né? Do TNT ou SMS aí, embalando aí as caixas cirúrgicas, né? As caixas cirúrgicas, tá ok? Então eu vou passar para vocês agora um videozinho rapidinho aí sobre o uso aí do processamento dos instrumentais odontológicos para vocês aí admirarem aí como que é esse processo aí, tá? Vou colocar o arco aqui. Meu nome é Liliana e sou consultora de biossegurança Cristóvão. Nosso objetivo hoje é ajudar você a conhecer melhor os seus equipamentos e dar algumas sugestões práticas sobre biossegurança no seu consultório. Entre em contato comigo sempre que precisar.
Para sua comodidade, dividimos essa apresentação em tópicos. Lubrificação de canetas e instrumentos. A lubrificação das canetas deve ser realizada antes da esterilização. Caso contrário, as canetas serão contaminadas pelo próprio lubrificante. Use somente lubrificantes específicos para esse fim. Os instrumentos com articulação ou de corte devem receber o lubrificante apropriado, sem enxaguar ou secar. Embalagem. Existem vários tipos de embalagem para autoclave. A mais prática é o papel grau cirúrgico em rolos tubulares ou em envelopes. Faça kits de acordo com a sua necessidade. Você pode usar cassetes, bandejas, caixas perfuradas, porta-limas, porta-brocas ou outros acessórios que permitam a passagem de vapor e sempre complementando com papel grau cirúrgico ou papel crepado. Se quiser autoclavar posicionadores de películas de raio-x, existem containers especiais para essa finalidade. Como não se utilizam embalagens sobre esses artigos, ficarão somente desinfetados. Há produtos disponíveis em versões descartáveis, como, por exemplo, pincéis, escovas para polimento, borrachas, etc. 13. Uso de seladora. Se você optar por embalagens de papel grau cirúrgico tubulares, você deverá utilizar uma seladora. Selecione a largura do rolo de acordo com a necessidade. Os rolos de papel grau cirúrgico Cristófoli estão disponíveis em várias larguras: 7,5, 10, 15, 20, 25 e 30 centímetros. É importante fazer os pacotes sempre no sentido longitudinal, para que cada pacote tenha um indicador químico de processo. Deixe uma aba depois da selagem para permitir a abertura séptica do pacote. Controle de infecção é um trabalho da equipe. A Cristófoli está ao seu lado para garantir a segurança que você precisa e que seu paciente merece. Ok. Né? Não é nenhuma... Não entendo que é nenhuma propaganda da Cristófoli, pelo contrário, eu achei um vídeo pequenininho, curto, mas interessante para vocês observarem aí todo o processo que é feito, né? Obviamente não tem só a Cristófoli, tá? Não tem só a autoclave da Cristófoli, tem só o TNT da Cristófoli, né? Existem aí outras marcas, tá ok? A gente aproveitou o vídeo aí para trabalhar isso com vocês. O que é interessante que vocês viram lá a abertura asséptica da embalagem, tudo isso a gente vai falar para vocês na clínica, para vocês visualizarem, mas eu queria que vocês, chamar atenção para vocês, se vocês perceberam lá que o instrumental ele pode estar acondicionado, né? Vou tocar aqui o barco novamente para vocês verem. O instrumental ele pode estar acondicionado. Deixa eu só botar muro aqui, senão eu vou ficar ouvindo essa musiquinha. O instrumental pode estar acondicionado aí. Ele não passa. O instrumental pode estar acondicionado tanto no próprio TNT, tá? Dentro do grau cirúrgico, solto, como vocês viram, aí eu falei que vocês protegerem a ponta ativa com algodão, ou está acondicionado em cassetes, né? No caso de caixas cirúrgicas, ou cassetes de plástico, né? Cirúrgicos ou não, tá? O que quer dizer isso, pessoal? Vocês podem deixar o instrumental dentro das caixas, né? Ou dentro aí dos cassetes de plástico, mas é de fundamental importância que vocês entendam que o vapor ele tem que entrar em contato com o instrumental. Então, não pode ser usado, em hipótese alguma, aquelas caixas que não sejam perfuradas, que sejam fechadas, tá? Aquelas caixas utilizavam antigamente quando tinha aí a esterilização a seco através da estufa de Pasteur. Então, necessariamente, as caixas devem ser perfuradas, não podem estar cheias de instrumental, porque senão o vapor não circula entre o instrumental, ok? Nem a autoclave, obviamente, deve estar empapuçada. Então, é importante aí vocês não encherem em demasia nem o grau cirúrgico, nem a caixa, caso vocês façam a esterilização dentro do cassete ou dentro da caixa cirúrgica, né, perfurada, ok? Então tem que deixar espaço para que o vapor circule, né? Existem outras formas de empacotamento,
com o TNT, o grau cirúrgico, ou com o algodão cru. Essas embalagens podem pode se embalar aí tanto os seus o seu o seu é, o seu o seu TNT para campo cirúrgico, né? Então vocês podem embalar isso ou no grau cirúrgico, ou no algodão cru, ou no TNT, o campo operatório, o campo cirúrgico. As caixas também podem ser embaladas, né? E alguns jalecos, né? Obviamente, hoje em dia, né, existe aí kits de cirurgia que são muito mais práticos, já vem com jaleco, já vem com campo, e são esterilizados em óxido de etileno, né? Muito melhor, muito mais prático do que vocês embalarem para esterilizar, né? Então, caso vá usar o jaleco reutilizável de TNT, tecido não tecido, aí tem que ser uma gramatura bem mais grossa, de 50 para cima, tá? Senão, gramatura pequena, de 10, 15, são jalecos descartáveis, tá? Eles não podem ser reaproveitados, tá, ok? Então aí, vale a dica aí para vocês, né? É interessante, se for mexer com cirurgia, ao invés de ter todo o trabalho de embalar, já partir aí para um kit que já vem pronto, preparadinho, só abrir ele vem estéreo. Então, o empacotamento, né, com papel, antigamente usava papel crepado, hoje em dia não se usa mais, com TNT ou com algodão cru, é similar à formação de um envelope, né? Então, percebam bem que está aqui a caixa a ser embalada, né? A gente coloca ela na direção dos ângulos, né, de um quadrado de algodão ou TNT. Esse TNT ou esse algodão deve estar dobrado em dois, então não é ele puro, ele tem que formar uma dupla camada de TNT ou de algodão, formando um quadrado, né? A gente puxa as pontas para selar aí essa caixa. Então eu puxo uma primeira ponta, deixo aí uma orelhinha, por assim dizer, para a gente que possa puxar, abrir sem encostar no instrumental que está aqui dentro. Fazemos uma segunda dobra também deixando uma orelhinha, uma terceira dobra também deixando uma orelhinha. Depois a gente faz aí, né? A gente faz um fechamento com a outra ponta, tá? Selando aí todo o conjunto, tá? Travando isso com a fita crepe zebrada, tá ok? Vamos ver aí a técnica aí de empacotamento, né? Vamos ver a técnica aí para vocês, colocar a técnica para vocês de empacotamento, tá? Se ele tocar aqui, né? Se ele quiser tocar, vamos lá. Deixa eu tirar meu... Ah, ok. Beleza, deu. Deixa eu tirar minha caneta aqui, beleza? Vou adiantar um pouquinho para vocês, pessoal, porque o ideal é que comece legal aqui na frente. Pode ter campos maior conforme o material que a gente for usar. Então, tudo é proporcional, né? Porque uma das exigências das embalagens, elas têm que ser proporcionais ao material que a gente vai usar. Então, eu vou usar aqui um campo de algodão, vou usar uma caixa maior e vou fazer a técnica do envelope. Com esse tamanho, naquela altura, você já sabe a técnica do envelope. Nada mais é. Deixando uma ponta para ser estacionário, né? O campo, na hora de pegar o colégio, o profissional, tirar o máximo, eu acho que vai encontrar uma fita de autoclave, uma etiqueta abaixo, colocando a data, ou o material. Uma coisa assim que tem, o que é vantagem também no campo, né? A data de validade. Enquanto que no grau cirúrgico nós preconizamos estar vezes, o campo não está e outra coisa que o campo também deve ser vinculado sempre. Então,
pessoal, vocês viram aí, né, como que é o processo aí de envelopamento, que pode ser feito tanto com algodão cru quanto TNT. A gente acha esse campo de algodão cru facilmente no mercado, o TNT também já vem recortado para se usar, mas vale aí, né? Vale a dica, né? Preferencialmente vão usar o grau cirúrgico, ele é bem mais simples, ele é descartável, não precisa lavar, né? O TNT geralmente tem que descartar também, tá? Quando ele tem uma gramatura muito grossa, ele é descartável. Então vale a dica aí, né? Para o grau cirúrgico, é o que é mais recomendável também hoje em dia, né? A não ser que seja uma caixa cirúrgica muito grande, né? A gente tem muitos que guarda, vários, né? Então aí não tem nem grau cirúrgico que possa caber essa caixa. Tem caixas realmente avantajadas que aí não há, né, grau cirúrgico que possa abarcá-lo, tá? Então aí, né, já estamos chegando a dois últimos quesitos aí da nossa aula, que vai ser o gerenciamento aí dos resíduos, quer dizer, como que eu vou descartar, né, processar esses resíduos, quer dizer, o que é sobra do nosso trabalho, e como eu faço para, caso eu esteja exposto a algum risco biológico, né, eu sofro algum acidente biológico, né? Então, como é que é o gerenciamento aí? Primeiro, como que é o gerenciamento aí desses riscos, desses resíduos biológicos e químicos e os pérfuros cortantes, né? Olha lá, o resíduo biológico, né? Como que eu processo com resíduo biológico? Bom, resíduo biológico, né, vai ser tudo aquilo que contenha principalmente sangue, né, o líquido corpóreo, o resto aí de tecidos do paciente, tá? Tudo isso deve ser adequadamente embalado, tá? Embalado em recipientes que são para riscos, para contaminantes biológicos, tá? Contaminantes biológicos, tá? Então, isso, a gente não precisa tratar esses contaminantes. Então, por exemplo, eu preciso jogar uma gaze fora, eu não lavo a gaze, né? Eu preciso jogar um tecido fora, eu não lavo. Eu preciso jogar um dente fora, eu não lavo, tá? Isso deve ser descartado sem haver necessidade de tratamento prévio, mas deve ser acondicionado em saco branco leitoso, que deve ter lá escrito que identificado como risco biológico ou como contaminante, tá? Como contaminante infectante. Geralmente a gente já compra esses sacos prontos, ou caso você compre um saco, né, adequado, tem que ser um saco resistente, obviamente, né, deve ser, né, adequadamente, né, rotulado nele que ele é um saco de infectantes, né? Que deve ter uma destinação, quer dizer, esse resíduo deve ter uma destinação diferente que a destinação do lixo comum, ok? Então a gente faz aí, adequa aí, faz a captura até atingir no máximo 2/3 do saco, tá? E esse saco depois ele é devidamente direcionado, então tá aí ó, o saco com o material infectante, contaminante, ok? Ele deve ficar esse saco dentro de caixas ou dispositivos ou lixeiras, né, com tampa para que possa isolar isso do meio externo, obviamente, tá? E depois que esse saco encher 2/3, ele deve ser destinado para o recolhimento, aí geralmente de 2 em 2 dias, é recolhido por uma empresa específica, tá? Vale lembrar que isso é lixo contaminante ou infectante, tá? O que quer dizer? Aqui não entra, por exemplo, toalha de papel molhada, aqui não vai entrar, por exemplo, grau cirúrgico, porque aí eu estaria pesando a mais esse lixo que não é infectante, usando material que não é infectante. Isso acarreta dois problemas. Primeiro, que a disposição desse lixo aqui infectante, ele é levado por uma empresa especializada que cobra um valor que não é barato, é caro, e ela cobra por peso, tá? Então, de acordo com o peso que tem aqui, lhe é cobrado um valor, você que paga, não é a prefeitura, tá? O dentista que paga. E, obviamente, se eu coloco toalha de papel, eu vou estar pesando aqui uma coisa que não é infectante. Né? Então, tudo que não é infectante não entra aqui, só entra o infectante. Tá? E outro motivo é que esse material todo ele é incinerado em locais específicos, né? E essa incineração, obviamente, vai acarretar o quê? E prejuízo para o meio ambiente. Então, quanto menos precisar incinerar, melhor. Então, entram só os infectantes, tá? Já os resíduos químicos, né?
como, por exemplo, medicamentos, né? Tem os medicamentos, alguns anestésicos, né? Dependendo aí, os fixadores, né? Não o revelador tem como descartar ele, mas o fixador, né? Alguns desinfetantes, algum resíduo de amálgama, né? Radiografias, tudo isso tem que ter uma destinação específica também, e deve estar acondicionado em equipamentos em vasilhames, né? Que não sofram ação destes químicos, né? Então, por exemplo, o amálgama fica em pote de vidro, o fixador fica em pote de plástico, né? Alguns químicos, né, que a gente utiliza deve ser verificado, né? Se for usar algum ácido, evitar de colocar em plástico. Então, tem algumas diferenças, e esses materiais devem ser destinados de forma diferenciada, tá? De forma diferenciada. A gente vai ver depois o revelador. O revelador a gente pode neutralizar ele, né, em pH 7 ou um pouquinho básico, e jogar ele no sistema de esgoto normal. Se não tiver neutralizado na forma ácida, a gente não pode descartar. Já os fixadores, né, e o resto de mercúrio do amálgama, eles devem ter uma destinação específica para que possa ser recuperada a prata do fixador, e o mercúrio também recuperado lá do nosso amálgama, né? Muitas pessoas compram, na verdade, da gente os fixadores, tá? E aquelas lâminas de chumbo que vem nas películas de radiografia, muitas pessoas compram isso daí. Então aí fica a dica aí, que às vezes pode até ganhar um dinheiro a mais para a sua atendente lá do seu consultório, tá? Mercúrio não pode ser destinado na água, né? O mercúrio deve ficar acondicionado em um recipiente com água, né? Ele imerso dentro da água até a sua destinação final. Hoje em dia quase não usa mais amálgama, então está quase que caindo aí por terra, né? Então tá aí a destinação dos contaminantes químicos, tá? Os contaminantes aí biológicos, tá ok? Químicos e biológicos. E, professor, como é que eu faço caso eu sofra um acidente pérfuro-cortante? Aí é uma dor de cabeça danada, pessoal, porque quando você sofre um acidente pérfuro-cortante, né, a primeira coisa que você deve avaliar é a ficha do paciente. Se é um paciente que tem alguma doença ou não relatado, tá? Ou se é um paciente de grupo de risco, tá? O que é grupo de risco? Se é um paciente que tem relações sexuais sem a devida proteção, se é um paciente que faz uso de droga injetável, se é um paciente que fez tatuagem recentemente. Então, tudo isso deve ser avaliado, tá? Mas, geralmente, ao ser acidentado com um pérfuro cortante, né? Com pérfuro cortante. Ô, gente, tô falando de bobeira aqui. Eu tinha que falar do resíduo, né? Como que é destinado o resíduo do pérfuro cortante, né? Perdão, desculpe aí para mim. Falei do destinação do químico, do biológico e do pérfuro cortante, ficou faltando. Pérfuro cortante, pessoal, é tudo aquilo aí que possa levar à ruptura tecidual. Então, o que é? É a agulha de anestesia, é o bisturi, são brocas velhas, né? Ampolas de vidro, lima, endodôntica, tá? Então, tudo isso que pode causar aí dilaceração tecidual, que pode causar perfuração tecidual, deve ser destinado como pérfuro cortante, tá? Então, alguns anestésicos de vidro, por exemplo, tá? Então, como que eu faço isso, né? Eu vou condicionar esse material pérfuro cortante, né, em recipiente rígido, tá? Com uma tampa vedante, tá bom? E que seja resistente à ruptura. Então, o que a gente utiliza mais comum aí? O que a gente utiliza mais comum é o que a gente chama de descarpac, tá? É uma caixa de papelão dupla, e aqui dentro tem um saco plástico amarelo, onde a gente descarta aqui dentro todos os pérfuros cortantes. Não há nada melhor do que isso, né? Tem alguns colegas que usam aí, né, para descartar lâmina, descartar agulha, broca velha, lima, usa, né, aqueles PET, né, garrafa PET. E, obviamente, aí tem que escrever lá na garrafa PET que é contaminante, né? Mas o ideal é usar o Descarpac, que é o mais conhecido, o mais prático, o mais higiênico deles aí. Tá? Após encher uma determinada quantidade de volume, cerca de 2/3, né, isso é lacrado, tá? E destinado para o mesmo lixo, que é o lixo contaminante, lixo infectante, tá ok? A destinação é a mesma, tá bom? Então tá aí,
né, a utilização, né, dos resíduos, como a gente descarta esses resíduos, só lembrando, tá? Todos esses resíduos são de descarte, são de responsabilidade do dentista até a destinação final. Por incrível que pareça, mesmo a empresa que leva, nós somos responsáveis até a destinação final, tá ok? Então, nós temos que tomar conhecimento se a empresa é idônea ou não para a destinação final desses resíduos, tá ok? Tudo isso são responsabilidade do cirurgião dentista, tá? E após a exposição, né, ao risco biológico, como que eu devo atender? Como devo proceder? Bom, já falei para vocês que aí vocês devem procurar a ficha clínica do paciente, associar a ele a alguma doença infecto-contagiosa, né? Ou então, e também, pessoal, rapidamente encaminhar junto com o paciente a uma unidade básica de saúde ou algum local, né, que seja de atuação particular, para que vocês possam fazer o exame o mais breve possível, né, fazer o exame rápido para HIV, ok? Então, olha lá. Então, você tem cerca de 2 horas para agir. Você vai lavar bastante a região com água e sabão e usar algum antisséptico, tá? Tipo PVPI, ou álcool 70 ou clorexidina no local, ok? Preferencialmente álcool 70, bom? Vai evitar de abrir mais o ferimento, tá? Vai evitar, ok? Não vai provocar mais sangramento, porque senão você também pode abrir mais o ferimento, né? E aí você vai se dirigir a um centro de referência para atendimento de acidentes ocupacionais ou para a UBS mais próxima da sua região, bom? Lá você vai ter que ter a histórico do paciente aí toda, né? Ficha clínica do paciente, né? Levar a carteira de vacinação, caso você tenha, ok? Principalmente relacionado à hepatite B, e solicitar ao médico que faça a coleta de sangue sua e do seu paciente, tá? Obviamente em tubos de saia diferentes, tá? Para verificar por exame rápido se algum de vocês possui alguma doença. Obviamente, na verdade, está curando se o paciente possui alguma doença, né? Principalmente HIV, porque HIV, pessoal, ele é pouco, a transmissibilidade dele ela é baixa, muito baixa. Entretanto, ao cair na corrente sanguínea, ele é altamente infectante, ele infecta rapidamente as células. E aí, para tratar, é complicado. Então, dentro desse período de 2 horas aí, né, caso você sofra um acidente e o paciente seja alérgico, né, há esse lapso aí temporal para que os médicos entrem com antirretroviral para evitar com que a doença se desenvolva em você, né? A perspectiva de cura, de evitar a doença é grande, mas não é 100%, ok? Não é 100%. Com relação à hepatite B, obviamente nós somos todos vacinados, mas alguns dentistas não têm imunidade estabelecida contra a hepatite B, então deve ficar atentos, né? O dentista tem que saber se ele é imune ou não ao vírus da hepatite B. E não pense que você vai continuar tomando a dose indefinidamente, porque você não vai adquirir imunidade, tá? A imunidade se dá em uma vez, depois das 3 doses. Se você não ficar imune, não adianta você não ficar lá imune com doses sucessivas, tá? Isso vai só atrapalhar aí a sua resposta imunológica, né? Aí, nesse caso, você tem que ficar mais atento ainda no caso dos pacientes com hepatite B. Não existe ainda vacina para hepatite C, tá? Nem soro para hepatite C, tá ok? Então, na verdade, hepatite C e D, nós devemos ficar muito atentos a ela, ok? Então, é isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje, ok? Eu gostaria de abrir agora, né, de deixar bem claro que a importância de vocês aí fazerem os exercícios do pós-aula, para que a gente possa, na próxima aula, aí, discutir a respeito deste assunto, ok? Discutir a respeito desse